Olá, galerinha do nono ano, vamos iniciar mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho de História e estou aqui para complementar essa nossa viagem pelo conhecimento histórico. Vamos lá para o tema da aula de hoje. Vamos trabalhar com a aula 47 e o título da nossa aula é Os Anos Dourados, o Brasil da década de 50. E o objeto do conhecimento é dos anos dourados aos anos de chumbo. Vamos lá, galera, para a aula de hoje? Ok, galerinha, trouxe vocês aqui para um estúdio de televisão, estamos aqui no nosso estúdio, justamente para falar da década de 50, também conhecida como os Anos Dourados. Essa década foi uma década de revoluções tecnológicas e também de evidentes mudanças sociais, especialmente quando a gente considera o meio comunicacional. Foi um período onde as propagandas, tanto no rádio como na nascente televisão, se destacaram de forma bastante efusiva. A gente vai falar também que essa década foi uma década bastante marcante, porque justamente foi quando chegou aqui no Brasil a primeira televisão, Inclusive, eu trouxe para a gente aqui dar uma olhada na nossa televisão, justamente para demonstrar que nesse período foi quando surgiu a primeira emissora de televisão, não só do Brasil, mas também da América Latina. Vejam só como essa década foi uma década marcante ali no meio comunicacional. No cinema, na indústria cultural como um todo, foi também uma década marcante, porque nesse período, na indústria cinematográfica, surgiram ali algumas inovações e filmes clássicos que fez com que essa década ficasse conhecida como a Era de Ouro do cinema. Olha só como essa foi uma década importante também na indústria cultural. Década de 50, a gente tem que citar aqui que foi o ano de efervescência política no Brasil, onde houve o retorno do Getúlio Vargas ao poder. A gente sabe que lá de 30 a 45, o Getúlio Vargas conseguiu governar o Brasil de forma ditatorial, mas dessa vez ele adentrou ao Palácio do Catete, aos braços do povo, eleito democraticamente na eleição de 1950. Mas diferente do primeiro governo, o Getúlio Vargas teve um governo conturbado nesse segundo momento. E é isso que a gente vai ver nesse instante. Vargas teve um governo de uma intervenção bastante efusiva na economia. Ele anunciou os chamados planos quinquenais, que destinava $1 bilhão justamente para investir no que a gente conhece como indústria de base, também em transporte e energia. Foi nesse momento que o governo criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o nosso BNDE, que posteriormente viria a ser o nosso BNDES. Houve uma rivalidade ali entre nacionalistas e também liberais no que tange à campanha do petróleo, descoberta do petróleo em solo brasileiro, que fez com que houvesse uma discussão sobre se abrir a exploração para o capital estrangeiro ou se a exploração ficava sob monopólio de uma indústria nacional. O Vargas intensificou essa disputa por meio de uma campanha conhecida como Campanha O Petróleo é Nosso. A campanha criada pelo governo federal, campanha O Petróleo é Nosso, mobilizou grande parte da sociedade civil em favor da criação de uma empresa estatal que fosse responsável pela exploração do petróleo em áreas nacionais. Trouxe para vocês aqui o nosso Getúlio Vargas, justamente para a gente dialogar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse momento, o momento da criação da campanha O Petróleo é Nosso e também o que viria a ser a primeira empresa estatal responsável pela exploração de petróleo em áreas nacionais. Essa campanha, O Petróleo é Nosso, mobilizou bastante a sociedade civil. O petróleo é nosso! O petróleo é nosso! O petróleo é nosso! O petróleo
Como vocês viram aí, a campanha Petróleo é Nosso mobilizou muito a sociedade civil. Campanhas e campanhas com o slogan Petróleo é Nosso ecoaram nas ruas do Brasil e fez com que os nacionalistas se tornassem vitoriosos nessa disputa contra os liberais. E foi criada, então, a nossa Petrobras, a empresa estatal responsável pela exploração, pelo refino e pela distribuição tanto de petróleo como de seus derivados. Isso foi um marco na história brasileira, porque essa campanha foi fundamental para a criação da Petrobras, que até hoje está aí como uma empresa forte, uma empresa de capital aberto hoje em dia. Mesmo com o apoio popular, para a grande mobilização popular, graças à campanha O Petróleo é Nosso e outras medidas do seu governo, nem tudo era flores para Getúlio Vargas nesse momento. Havia uma grande oposição ao seu governo e ele tentava de todas as formas apagar a figura de ditador que ele havia adquirido graças ao governo anterior. Lá era Vargas de 30 a 45. E essa oposição ferrenha acabou aumentando com alguns fatos que viriam seguir a partir de então. O fato que eu vou citar para vocês agora é justamente o atentado contra o seu principal opositor, o jornalista Carlos Lacerda, que à época era líder da UDN, principal partido de oposição ao governo Getúlio Vargas. Nesse atentado, Carlos conseguiu escapar com vida, mas o seu acompanhante acabou falecendo e isso fortaleceu ainda mais a pressão que existia sobre o governo de Getúlio Vargas nesse momento. Com toda essa pressão, Getúlio Vargas acabou suicidando-se lá em 24 de agosto de 1954, deixando a sua famosa carta-testamento com a emblemática frase: saio da vida para entrar na história. Essa atitude, esse ato final de Getúlio Vargas acabou gerando grande comoção popular e isso, de certa forma, virou contra os políticos da UDN, que foram acusados de incentivarem, de pressionarem Getúlio até o ponto dele cometer suicídio. Logo após a morte de Getúlio Vargas, o Brasil ficou sob o iminente risco de um golpe militar liderado por políticos da UDN. Vim aqui diretamente de Brasília, em frente ao nosso Palácio do Planalto, dos edifícios mais marcantes da nossa República, para falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek, também caracterizado como o governo dos 50 anos em 5. A gente vai entender o porquê desse slogan conseguiu ganhar tanta notoriedade nesse momento. Mas a gente vai continuar falando da morte do Getúlio Vargas. Após a morte do Getúlio Vargas, quem assumiu a presidência foi o seu vice, Café Filho, que teve como principal marco as eleições de 1955, que tiveram ali como candidatos maioritários, que mais se destacaram, o líder do PSD, Juscelino Kubitschek, e também da UDN, que lançou a candidatura de Juarez Távora à presidência da República. Ok, Juscelino Kubitschek aqui do meu lado, trouxe ele para dizer que lá em 55 ele foi eleito com cerca de 36% dos votos, eleito presidente do Brasil. Lógico que a UDN não ia deixar barato, começou a contestar o resultado das eleições e fazer uma campanha para tentar impedir a posse do então eleito presidente do Brasil, o nosso JK. Diziam eles que o Juscelino não havia conquistado 50% dos votos, 50% mais um, que é considerado a maioria, também acusavam de ter fraudado as eleições. Tudo isso gerou uma crise, a chamada crise da posse de Juscelino Kubitschek. A tensão aumentou graças ao afastamento ali do Café Filho, que então era o presidente da República. Ele foi afastado graças a um ataque cardíaco. O Carlos Luiz, que era o então presidente da Câmara, que ficaria responsável por assumir a presidência, ele havia sido acusado de um complô para um golpe que envolvia os militares. Então, quem assumiu a presidência da República foi o presidente do Senado, o Nereu Ramos. É importante
importante destacar que JK só assumiu a presidência graças à atuação fundamental do nacionalista Henrique Lott, que deu suporte militar, que possibilitou a posse de JK lá no ano de 1956. JK demonstrou sua crença na democracia e suspendeu a censura à imprensa. Fundamental para que o JK conseguisse concluir o seu mandato foi o diálogo que ele teve com o Congresso e a sua capacidade de gerenciar conflitos. A principal marca ali do governo JK foi justamente o seu plano de metas, os 50 anos em 5, que a gente vai analisar profundamente agora. Os 50 anos em 5, o plano de metas, como eu falei para vocês, foi fundamental e consistia basicamente no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, áreas essas como indústria, alimentação e educação, e também a abertura ao capital estrangeiro. Foi na área de desenvolvimento industrial que JK teve o maior êxito, abrindo a economia para o capital internacional e o que atraiu investimentos de grandes empresas aqui para o Brasil. No governo JK entraram grandes empresas do ramo automobilístico, como por exemplo a Ford, a Volkswagen e a General Motors. E também é importante frisar a construção de Brasília como uma das obras fundamentais e marcantes do governo JK. Ok, galera, espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Agora a gente vai exercitar com o nosso Aplicando. Ok, galera, agora é hora da gente aplicar o nosso conhecimento, exercitar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente aprendeu na aula de História, a aula de hoje. Trouxe uma questão básica para vocês, para a gente colocar em prática e ver se realmente conseguimos compreender o conteúdo. Vamos lá, a questão fala o seguinte: na década de 1950, o Brasil vivenciou um período de desenvolvimento econômico e social devido a um plano de governo de Juscelino Kubitschek, o JK, que estabeleceu entre suas metas que o país deveria crescer 50 anos em 5. Qual alternativa refere-se a outra meta proposta por JK? Letra A, reforma agrária, com expropriação e redistribuição de terras. Letra B, elaboração de leis trabalhistas. Letra C, desenvolvimento industrial e abertura para indústrias multinacionais. Letra D, instalação das primeiras universidades federais no Brasil. Agora vamos lá ver a alternativa correta nesse momento. Letra C, o desenvolvimento industrial e abertura para indústrias multinacionais. Uma das bases do plano de meta era justamente esse: desenvolver a indústria de base e também abrir o mercado brasileiro para o capital estrangeiro, através do incentivo com a entrada no país das indústrias multinacionais, principalmente ali no ramo do automobilismo. Indústria como Ford, Volkswagen, General Motors, nesse período conseguiram entrar no Brasil, tiveram a sua entrada facilitada pelo plano de metas do governo JK. Pois bem, galera, agora é a hora da gente ir às nossas considerações finais. Chegamos então à nossa consideração final, nossas considerações finais. Vamos ver o que temos para hoje. Trouxe para vocês aqui um esquema básico para a gente compreender os anos 50, os anos dourados. Foi justamente uma fase de efervescência cultural. Trouxe para vocês aqui dois momentos marcantes: o governo Vargas e também o governo JK. O governo Vargas, que ficou marcado pelo nacionalismo, também por uma efervescência cultural, também uma oposição ferrenha, e também marcado pela campanha O Petróleo é Nosso, que culminou ali com a criação da Petrobras, a empresa estatal responsável pela exploração do petróleo em terras brasileiras. Entramos também com o governo JK, que veio com o seu plano de metas, a abertura ao capital externo e também a construção de Brasília. Esse foi um esquema para a gente compreender os nossos anos dourados, os anos 50.
Encerramos a aula de hoje, queria agradecer a atenção de todos, lembrando que vocês podem acompanhar o nosso Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima!